Bom, hoje eu vou falar de coisas muito interessantes, que tem a ver, a gente tem girado em torno de contar e medir. E o contar está ligado aos números naturais, o medir aos números reais. E o processo de construção dos números reais, de certa maneira, é um processo de você usar os números naturais que você usa para contar, para poder medir, né? Porque quando o processo de construção dos números reais como sequências infinitas é isso, né? Você fixa um zero, fixa uma unidade, pega um ponto qualquer, e aí você conta quantas unidades você tem até esse ponto. Na verdade, você coloca ele entre duas unidades e aí muda a unidade para uma menor. Pega a sua unidade agora e divide pelo menos em duas. A base 2 hoje, né? Talvez, não sei quanto tempo ainda a base 10 tem pela frente de vida, mas tem a base 10, que foi usada, e tem a base 2. Bom, e todas as outras, base 60 aparece, base 12, tem sistemas que têm, né, vamos dizer, o sistema métrico inglês americano, né, você, vamos dizer, o que está próximo do nosso metro é a jarda, né, que é mais ou menos 91,5 centímetros, por isso que a barreira no futebol fica 9,15 metros, são 10 jardas. Né? E se você olhar todas as medidas do campo de futebol, baliza e tal, tudo tem a ver com essa. Então você tem a jarda, uma jarda tem 3 pés, 30 centímetros e meio, e um pé tem 12 polegadas. E a polegada é dividida em potências de 2. Tem meia polegada, 1/4, 1/8, 16 avos. Então é um sistema em que a base varia. Mas de qualquer maneira você vamos dizer, divide em 10, e aí você diz, bom, vamos pegar esse cara aqui, divide em 10, aí você olha, então o primeiro dígito vai ser 4, depois você vai ter alguma coisa tipo 4,1, mas aí ainda sobrou um pedacinho, e aí você vai e você constrói uma sequência que dá conta de dizer onde esse cara está aqui na reta. Então, isso a gente conhece e tal. Mas, na virada do século XIX para o século XX, aconteceram coisas muito interessantes. Tanto no contar como no medir. No contar, eu acho que foi mais impressionante. Não. E em português, o contar tem um anagrama. Cantor foi o cara que trouxe as novidades. Né? E, basicamente, ele foi olhar o infinito. E é engraçado, eu não tenho direito a essa rota assim, mas o Cantor também chegou a isso pensando nas séries de Fourier. Eu só sei o boato, assim, não tenho a história direito. Mas a primeira coisa, assim, vamos estabelecer uma coisa assim, o que significa 2 conjuntos terem o mesmo número de elementos? Você pode dizer, bom, você conta um, conta o outro, se der o mesmo número, né? Mas você pode fazer isso, né? Dizendo, em vez de dizer, bom, talvez, vamos dizer, se é 5, você conta visualmente 5 aqui, pronto. Mas se eu tivesse o saco de desenhar 37,
de cada um, talvez, não sei se o Antônio lá do fundo conseguiria ainda enxergar isso. Mas, tipicamente, se tiver 37, o mais seguro é você fazer, bom, casa esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E se tiver uma bijeção, eles têm o mesmo número de elementos, certo? Se não souber. Então, o Cantor sacou isso, que o número de elementos de um conjunto, vamos dizer, você não precisa definir em princípio, mas você poderia pensar assim, se você pensar que tem a classe de todos os conjuntos, que não, do ponto de vista da lógica, existe uma obstrução a você falar do conjunto de todos os conjuntos. Se esse conjunto existisse, a gente chegaria a uma contradição. Mas, pensa assim, ter a classe de todos os conjuntos, você poderia estabelecer uma relação de equivalência entre conjuntos, dizendo, olha, dois conjuntos são equivalentes se tem uma bijeção entre eles. Claramente é uma coisa que tem uma bijeção do conjunto com ele mesmo, se tem de um com o outro, tem do outro com um, se tem de um com o outro e o outro com o outro, do primeiro com o terceiro, a composta é uma bijeção. E aí você pensa, o número de elementos do conjunto, na verdade, é definido por essa classe de equivalência. Assim, tá? A partir daí, você repara que existe uma diferença radical entre conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Porque pensa só, se você tem um conjunto de 5 elementos, não tem nenhuma chance de fazer uma bijeção dele com um conjunto de 4 elementos. Mas, se você pegar o conjunto dos naturais, ou o conjunto dos naturais, na sua versão sem o zero, né, você pode fazer uma bijeção muito simples assim. Né? Se você pensar os naturais, assim, né, você pode fazer uma bijeção, por exemplo, com os pares ou com os ímpares. Então, é característico do conjunto infinito você conseguir fazer uma bijeção entre ele e um subconjunto próprio, quer dizer, um conjunto que não é um subconjunto, mas não é ele todo. E aí você começa a perceber umas coisas meio... bom, a gente tem uma coisa que eu já fiz algumas vezes, né, que é mais ou menos você fazer, considerar os racionais, vamos botar aqui, ó, os racionais como pares ordenados de números inteiros, eu penso os racionais positivos, números naturais, né? E você pode fazer essa bijeção assim, né? Você vem daqui para cá, 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 né? E isso aqui já foi. Agora você sobe para cá, depois desce assim, vai. E é fácil ver que você tem uma bijeção entre os naturais e os pares de naturais. E claro que você pode, vamos dizer, ir percorrendo esse caminho. Cada vez que você encontrar um par ordenado que já, vamos dizer, você chegou aqui, vamos pensar que aqui é o 0, sei lá, 1, 2, né? Na verdade, tem bom, vamos dizer, assim, se você for assim, seria o P aqui, o Q aqui, você pensaria o P sobre Q. Né? Quando o P é 0, dá sempre 0. Então, cada vez que você voltar aqui, você diz, não, esse cara não conta. Esse também não conta. Aí você conta aqui, aí você, não, peraí, esse aqui é 1, e aqui é 1 também, então esse é 1 já apareceu. Aí você vai saltando aqueles que você já contou, e você pode também
fazer a bijeção. Mas isso, basicamente, vai mostrar que existe uma bijeção entre os naturais e os racionais. Assim, mas, aliás, eu vi assim, acho que uma carta, em algum lugar eu vi uma correspondência. O Cantor era contemporâneo do Dedekind, que foi o cara que fez aquela construção dos reais como pontos da reta. Eu acho que tem uma carta do Cantor. O Cantor mostrou uma coisa que ele ficou meio assim, disse, pô, mas eu não consigo. É como se ele meio que não acreditasse naquilo. Mas você tem uma bijeção entre a reta e o plano. Os pontos da reta, você faz uma bijeção entre os pontos da reta e os pontos do plano. Não acho que não é um bicho de 7 cabeças, não. Bom, primeira coisa que é clara, né, você pode pegar um intervalo e outro intervalo maior ou menor. Quer dizer, aqui você tem uma fonte de bijeções entre um intervalo qualquer e outro intervalo qualquer. Né? Eu boto um aqui e o outro eu ando com isso. Assim, posso até fazer assim, né? A bijeção é assim. Né? Pega cada ponto daqui, leva no ponto daqui. Certo? Isso. Crianças vão aprender na creche futuramente. Mas você também pode fazer uma coisa um pouquinho assim, né? Que é, digamos, pegar o seu intervalo e botar assim, fixar um ponto aqui nessa reta e ir fazendo assim. E aí você faz uma bijeção entre o intervalo aberto e a reta. Então, quer dizer, você pode fazer uma bijeção entre o intervalo e a reta. Na verdade, é mais complicado, eu acho, assim, você fazer uma bijeção entre o intervalo aberto e o intervalo fechado. Mas deixemos isso por hora. Veja só, se você... Então, meio que você fazer uma bijeção entre o plano e a reta, né, olhando assim, está mais ou menos claro que se você tiver um intervalo, você dá a bijeção dele com a reta. Se você tiver um quadrado, né, você faz alguma coisa assim, faz a bijeção dele com o plano. Então, pensa assim, imagina que você pensa os pontos do intervalo assim, né? 0, A1, A2, A3, A4, etc., com seus algarismos. Aí você pode pegar esse cara e criar daqui 2, né? Vou chamar esse cara aqui de A. Faz um X igual a 0, A1, A3, A5, e um Y igual a 0, A2, A4, A6, etc. Está claro que qualquer X que você colocar aqui, você pode botar A1, A3 e tal. E deixar essa parte vaga, e aí qualquer Y você bota. Então, para cada par XY, você tem um A. E para cada A, você tem um par XY, bem determinados. Isso é uma bijeção. Basicamente, uma bijeção entre intervalo 0, 1 e o produto cartesiano do intervalo 0, 1 pelo intervalo 0, 1. Tá? Então, bom, quando você tem um intervalo aberto, intervalo fechado, é uma diferença de um ponto. Tem um teorema o Cantor, eu acho que ele formulou esse teorema, mas ele não demonstrou. E aí tem Schrödinger e Bernstein que demonstraram, eu não sei exatamente, mas o Cantor sacou o teorema
e que facilita a vida, porque você encontrar uma abjeção, às vezes, não é tão simples. Mas ele diz o seguinte, se você tiver dois conjuntos f de x e y e g de y em x injetivas, quer dizer, se você tem uma função injetiva de x e y, a injetiva pode não ser sobrejetiva, significa que você está levando o x bijetivamente num subconjunto de y. Então, está sobrando, eventualmente, gente em y. Então, é legítimo você pensar que nessas circunstâncias, o número de elementos de y é maior ou igual que o de x, já que o x tem uma bijeção com o subconjunto de y. E se você tem uma bijeção do y com o subconjunto de x, então é porque o x é maior ou igual do que y. Não é muito difícil, por exemplo, se você tiver um intervalo fechado aqui e um intervalo aberto aqui, é claro que você tem uma bijeção daqui a aqui e você tem uma bijeção, uma função injetiva do fechado no aberto e uma função injetiva do aberto no fechado. E o que o teorema diz é que nessas condições, então, existe bijeção entre x e y. Então, é meio que dizer, se o número de elementos de x é menor ou igual que o de y é menor ou igual que o de x, então os dois são iguais mesmo. Esse teorema dá para demonstrar, qualquer um de nós consegue demonstrar esse teorema, sem desfazer do campo dos caras que demonstraram. Se você sentar a bunda aí e disser, não, vou ficar aqui, vou demonstrar esse negócio, acho que consegue. Não é uma demonstração muito simples, porque meio que você faz, é meio assim, você pega o x aqui, o y aqui, aí leva esse para cá, aí traz esse para cá, e tal, e vai fazendo fazer uma construção meio elaborada a partir disso, mas dá para fazer. Não vou... Hã? De repente... Não, é legal, porque você no teste, vamos dizer, você passa o sábado inteiro pensando, e no domingo você procura a demonstração da internet. Depois você passar um sábado inteiro pensando no teorema, você vai ler a demonstração e vai entender. Entender no sentido assim de que... Entendeu? Porque você lê a demonstração, você entende, mas às vezes você entende o que está escrito e não se dá conta do nível de dificuldade, né? Isso aqui? Tem uma cara parecida, mas é outro, vamos dizer, visualmente, assim, então, vamos dizer, do ponto de vista muito mais, olhando de mais longe, você diz, poxa, é parecido. Então, com isso aqui você consegue muitas coisas legais. O fato do plano ter o mesmo número de elementos que a reta, na verdade, é parte de um resultado maior. Assim, é mais do que eu vou dizer, mas você pegar um conjunto infinito qualquer, ele tem o mesmo número de elementos que o produto cartesiano dele por ele mesmo. E, consequentemente, se você tem uma abjeção entre a reta e o plano, você tem uma abjeção entre R e Rn para qualquer n. E interessante é que isso vai também com n infinito, vamos dizer assim. Tá? Então, abre-se assim um novo horizonte. O dos intervalos, tem uma maneira
meio macetosa, assim, né? Se você tiver um intervalo fechado aqui, você pode partir, pegar e partir aqui no meio, e aí você pega esse intervalo daqui até aqui, que é aberto desse lado, traz para cá e bota ele assim. Aí sobrou um fechado aqui, você pega ele aberto aqui e coloca aqui assim. E assim sucessivamente. Aí repara, o que vai ficar aqui? Esse ponto vai ficar. Ele vai ficar. Ele não vai estar em nenhum desses intervalos que eu estou tirando. E aí eu estou trazendo esse tamanho para cá. Só que esse ponto não entra. Porque eu estou sempre aquém dele. Então você transforma o intervalo fechado num semiaberto. E aí depois que você fizer isso, aí já deve fazer, dá para fazer o semiaberto no aberto, ou sei lá, uma coisa assim. Né? Então, mas, bom, e o Cantor teve uma outra sacada importante, que é a seguinte, que agora ele falou várias bijeções, mas a gente ainda não mostrou que existem dois infinitos diferentes. Essa talvez foi a grande coisa. Infinitos diferentes, infinitos maiores e menores. E, basicamente, tem um resultado bem geral que diz o seguinte, imagina se tem um conjunto X e o P de X é o conjunto de todos os subconjuntos de X. P de X é igual ao conjunto dos A, tais que A está contido em X. Então, tem o conjunto vazio, tem o X e tem qualquer coisa assim. E aí o teorema do Cantor não existe bijeção entre x e p de x, qualquer que seja x. É claro que sempre tem uma bijeção entre x e um subconjunto, porque entre os subconjuntos de x tem aqueles que têm um elemento só. Então você pode mandar cada x, se é uma função assim de x em p de x, que leva cada xzinho no conjunto que só tem o xzinho. Isso certamente é uma função injetiva, mas não é sobrejetiva. E esse resultado tem uma demonstração relativamente simples, se não me engano. Né? Imagina que a gente define assim, seja A. Então, imagina que. Vamos na verdade, fazer o seguinte, né? Vamos supor que existe uma função f de x em p de x. É claro que eu não posso demonstrar que a f não é injetiva, porque eu sei que existem funções injetivas. Mas eu posso demonstrar que ela não é sobrejetiva. Significa que o p de x é maior mesmo. Né? Então, vou escrever assim, vamos mostrar que f não é sobre. Aí define um conjunto A igual ao conjunto do x, tais que x não pertence, acho que não pertence a f de x. Tá? X é um elemento de x. O f de x é um subconjunto de x. Então, a pergunta se x pertence a f de x é bastante... Vai ter conjuntos, vai ter possivelmente pontos, né, que vão estar dentro da f deles. Então. A questão é a seguinte, não pode ter ninguém, né,
Então, não existe y tal que A igual a f de y. Tá? Porque imagina que esse... O que acontece? Se esse y existir, né? Se existir, ou se existisse, espero que meu raciocínio esteja certo, eu ainda não... Estou escrevendo meio sem pensar. Se ele existisse, né? Se y pertence a f de y, então ele não está em A. Então, mas se y não pertence a f de y, então y pertence a A. Mas A é o f de y, então y pertence a f de y. Então, isso aqui embaixo é uma contradição. Quer dizer, primeiro, se ele pertencer a f de y, ele não pertence a A. Ou seja, significa que y, tá? São duas maneiras de ver a contradição, supondo que o A seja o f de y. Então, se o y está no f de y, ele não pode estar no f de y. Por outro lado, se ele não está no f de y, ele tem... Aliás, y pertence a A... Não, peraí. Y não pertence a f de y. E agora aqui, peraí, isso não é contradição nenhuma, né? Sim, mas isso aqui, se y... Não, aqui, na verdade, se y não pertence a f de y, seria y não pertence a A. E, ao mesmo tempo... Tá? Quer dizer, se ele não está no f dele, então ele está em A. Mas, como o f dele é o A, ele não está em A. Então, não pode estar não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Assim como aqui também. Oi. Porque o A é o f de y. Né? A hipótese é que o A, se existisse o tal y, tal que A é igual a f de y, então, se ele não estiver no f de y, significa que ele não está em A. Ao mesmo tempo, essa é a condição para ele estar em A. Então, ele não pertencer a f de y é absurdo. E se ele pertencer a f de y, então ele está fora da definição de A. Então, ele não pertence a A, então ele não pertence a f de y. Então, vamos dizer, esse é o fato, o fato relevante que esse teorema simples prova é que, bom, no caso finito, não tem grande coisa, porque o conjunto, se você tem um conjunto de n elementos, o conjunto das partes dele tem 2 elevado a n elementos. Tá? Você pode pensar assim, né? A gente até costuma, às vezes,
representar o conjunto das partes de x assim. Isso, na verdade, é o conjunto das funções de x no 0, 1. Tá? A gente pode... Vou botar aqui 0, 1. Isso aqui é o conjunto... É sempre quando você tem um conjunto elevado a outro, é o conjunto das funções de um no outro. Sabe por quê? Porque se você tem aqui um conjunto de 3 elementos, um de 5 elementos, então o conjunto das funções desse daqui nesse tem 3 a 5º elementos, porque né, você... aliás, 5 ao cubo elementos. Né? Você tem 5 possibilidades para o primeiro, para cada uma dessas você tem 5 para o segundo, que eu não estou dizendo que a função é bijetiva, injetiva, e para cada um, então você tem 5 ao cubo, né? Vamos dizer, quer dizer, e em geral, né, se esse cara tem n elementos, esse tem m elementos, para cada um daqui você vai ter m possibilidades. Então você vai ter n elevado a m. Então, o conjunto das funções de x em y, o número de elementos é o número de elementos de y elevado ao número de elementos de x. Quando você faz assim, ó, você sempre pode descrever um subconjunto de x por uma função, uma f de x em 0, 1, que diz o seguinte, f de x igual a 0, aliás, x no conjunto das partes x. F de x igual a 0, não, isso mesmo, 0, 1. Tá? Você fixa um conjunto A, você diz f de x igual a 0 se x não pertence a A, e igual a 1 se x pertence a A. Então, a cada conjunto A, você associa uma função. Cada subconjunto A de x, você associa uma função de x em 0, 1, que diz, né, os caras que estão em A, eles ganham a etiqueta 1. Os que não estão em A, né, que nem a distribuição das camisas no treino. Os caras que vão ganhar camisa de titular, outros vão ganhar camisa de reserva. E isso caracteriza quem está no time titular, quem está no time reserva. Tá? Então, também tem uma maneira meio que de você pensar esse negócio aqui, que é meio assim, né? Quer dizer, tem o x e tem os zeros e uns dele aqui. Então, você tem a função, você tem para cada função, você tem um cara aqui. É meio que você construir um conjunto que não é nenhum desses. No caso enumerável é mais simplesinho. Imagina que você fizesse uma função no intervalo 0, 1. E aí, cada cara aí vai ganhar um númerozinho que vai ser A1, A2, etc. O 2 vai ter a sua sequenciazinha. Então, cada um vai ganhar uma sequência aqui. Só que nós vamos usar a base 2. Então, esse cara ganha uma, vamos dizer, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, etc. e tal. O 2 ganha 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, sei lá, uma coisa assim. O 3 ganha outra sequência. Aí a ideia é só mostrar o seguinte, que tem uma sequência que não corresponde a nenhum desses caras. Essa sequência é a seguinte, ó, o primeiro elemento da sequência vai ser 0, porque o primeiro elemento dessa é 1. Tá? Então eu começo 0.
Isso significa que essa sequência não é essa aqui. Agora, o segundo elemento dessa sequência vai ser 1, porque o segundo elemento dessa é 1. Então, não é essa aqui. Aí o 3 tem aqui. Aí eu pego o terceiro elemento do 3, mudo e boto aqui. Então, essa sequência aqui também não é essa. E assim você constrói na diagonal. Você pega a diagonal, muda os elementos da diagonal e você constrói uma sequência que não é nenhuma dessas. O Cantor também introduziu, acho que essa ideia de fazer essa diagonal assim. Mas de qualquer maneira, é uma coisa... nós acabamos, de qualquer maneira, de ganhar uma infinidade de infinitos. Quer dizer, você tem, talvez, o primeiro... Costuma ser chamado de Aleph zero. Aleph zero é vamos dizer, é o primeiro dos infinitos, é o dos naturais. E tem, geralmente é chamado de C, é o número de elementos dos reais, contínuo. E claro, quer dizer, você mostra facilmente que o conjunto dos reais tem mais elementos que o dos racionais. Tipicamente aqui, de certa forma, né, do que os naturais. Né? Aqui eu estou pegando, estou fazendo os naturais aqui, associando a cada natural um real entre 0 e 1, e estou mostrando que está sobrando alguém. Então, uma função dos naturais nos reais entre 0 e 1 não é sobrejetiva. Então, né, o conjunto dos reais tem mais elementos que os dos naturais. Durante muito tempo ficou a questão de como seria possível, como provar que entre os dois não tem nada, não tem nenhum infinito entre os dois. Isso ficou conhecido como hipótese do contínuo e acabou sendo demonstrado, acho que nos anos 60, se não me engano, por um americano chamado Paul Cohen, que, na verdade, essa era uma questão indecidível. Porque, bom, a história da teoria dos conjuntos vai muito ligada à história da lógica. E teve um movimento no começo do século XX também de tentar, vamos dizer, axiomatizar toda a matemática, colocar tudo em pratos limpos. E isso foi indo até que, em 1932, se não me engano, um cara chamado Gödel, Kurt Gödel, acho que era austríaco ou tcheco. Acho que ele era austríaco. Bom, o Gödel provou, também com argumentos que não são muito... Vamos ver, são difíceis, mas não assim... Vamos dizer, é elaborado, mas não tem nada. Assim. Ele provou o seguinte, se você, com as regras da lógica normal, se você fixar um conjunto, digamos, finito, de axiomas para o conjunto dos números naturais, a gente tem os axiomas de Peano, né? Se você fixar um conjunto finito de axiomas para os números naturais, você pode sempre construir uma sentença, uma afirmação a respeito dos números naturais que é indecidível. Quer dizer, a partir daquele sistema de axiomas, você não consegue provar se aquilo é verdade ou se aquilo não é verdade. Então, foi uma pedrada na vidraça. Assim. Então, você querer axiomatizar toda a matemática assim, não vai rolar. Não, isso é sempre vamos dizer, isso sempre fica pairando no ar, né? Toda vez que tem uma conjectura que fica desafiando a humanidade durante décadas, séculos e tal, sempre fica, será que esse negócio é indecidível? Então, vamos dizer, esse problema, a hipótese do contínuo, quer dizer, provar que não tem nenhum número cardinal entre os dois, se não me engano,
um problema indecidível. Quê? Isso aí? Esse é o tipo de coisa que você vê num curso de lógica. Né? Lógica começou a voltar à moda depois quando a computação estava meio assim, em desuso, vamos dizer, você aprende as regras básicas de lógica e tal, não fica parando tanto. Inclusive, era engraçado porque tinha na Universidade Federal Fluminense um grupo de lógica que era forte e tal, mas as pessoas meio que sacaneavam e tal. E, de repente, os caras começaram a voltar por cima da carne seca, porque lógica estava muito ligada à computação, mas seria no curso de lógica. Mas, de qualquer maneira, bom, de qualquer maneira, é garantido isso. Nós temos uma infinidade de infinitos tranquilamente. Porque temos, pelo menos, o infinito dos naturais, o infinito dos reais, que é maior que ele, o infinito dos subconjuntos dos reais, que é maior que ele. Ou, se você quiser, você pega um infinito qualquer, o dos reais, por exemplo, e diz, olha, subconjuntos reais tem mais elementos que os reais. E o subconjunto do conjunto, o conjunto dos subconjuntos do conjunto dos subconjuntos dos reais é maior ainda e por aí você vai. Então, quando um conjunto está em bijeção com os naturais, a gente diz que ele é enumerável. Quando é enumerável é legal. Às vezes é finito ou é enumerável. É para distinguir. Às vezes, quando a gente fala enumerável, já inclui os finitos. Então, tem aí uma coisa nova na vida de vocês, que não poderá sair nunca mais. Isso é um esboço. E tem umas coisas assim, quer dizer, o produto de a soma e o produto de dois números cardinais, assim, o cardinal, o número de elementos de um número cardinal, o número de elementos de um conjunto. Então, se você tem dois conjuntos infinitos, ou pelo menos um infinito, e você faz a união, considerando que eles são disjuntos, o número de elementos é igual ao número de elementos do maior. Se você multiplica, você faz o produto cartesiano de dois conjuntos, em que pelo menos um é infinito, bom, temos que tirar o vazio, né? O produto cartesiano também, o número de elementos é igual ao número de elementos do maior. Então tem umas coisas. Todos esses são pequenos teoremas de teoria dos conjuntos. De qualquer maneira, os enumeráveis são uma coisa simpática. E saber que os racionais é um conjunto enumerável é uma coisa legal, né? Assim, meio impressionante, né? Porque racionais preenchem todo. E o fato de ser um conjunto ser enumerável introduz muitas possibilidades. Oi? É porque ou o y pertence a f de y ou ele não pertence. Então vamos ver, se ele pertencer a f de y, eu concluo que ele não está em A. Então ele não pertence a f de y. Bom, não vou me alongar sobre isso, mas tem coisas fascinantes. Uma das brincadeiras com isso está no Cássio Alexandre, acho que foi o Cássio Alexandre, não sei se foi ele que criou essa ideia, se ele pegou em algum lugar, que é do Hotel do Hilbert. Hilbert era um matemático
grande matemático na virada do século XIX para o século XX. Teve um congresso no ano 1900 em que o Hilbert apresentou, eu não sei, nunca me lembro quantos são os problemas, algo da ordem de 20 problemas que ele considerava serem os problemas importantes para o próximo século. E o século terminou, ainda tem, acho que ainda tem coisa aberta ali do Hilbert. Mas, bom, o Cássio Alexandre resolveu chamar de Hotel de Hilbert. O Hotel de Hilbert ele tem uma quantidade, ele tem quartos, uma quantidade inumerável de quartos. Então, tem lá os quartos 1, 2, 3, etc. Assim. Aí ele diz que se o hotel está lotado, e aí chega um novo hóspede. Aí o que o Hilbert faz? Ele vai lá no alto-falante e diz: todo mundo muda, cada um, seja no quarto N, muda para o quarto N mais um. E aí ele abre um lugar, todo mundo vai continuar tendo quarto, e bota um novo. E aí, de novo, mas se chega. Bom, então qualquer número finito dá. Se chegar um ônibus infinito, um trem infinito, mas enumerável, também, né? Você pega cada pessoa do quarto N, manda ir para o quarto 2N e está tudo bem. Eu não gostei muito disso, porque, tudo bem, se você está no quarto 1, você vai para o quarto 3. Mas se você está no quarto 1000, você andar até o quarto 2000 é meio desagradável, né? Então, então é uma coisa assim meio... Mas eu pensei numa outra disposição, talvez, dos quartos. Seria mais ou menos uma coisa assim, você bota os ímpares aqui, 1, 3, 5, 7. Aí, você pega aqui e bota os caras que são 2 vezes o número ímpar. Então, 2, 6, 10, 14, etc. Aí aqui você bota os caras que são 4 vezes um número ímpar. 4, 12, 20, 28. Tá? Então, aqui você tem 2K mais 1. Aqui você tem 2 vezes 2K mais 1. Aqui você tem 2 ao quadrado, 2K mais 1, etc. Então, você tem uma disposição assim, dos seus quartos, porque aí agora é melhor. Você manda, quando chegar o trem infinito, você manda cada um passar para o quarto da frente só. Né? Aí todo mundo só anda uma distância razoável e abre uma infinidade de quartos. Tá? Então, tem várias, quer dizer, você tem várias maneiras de fazer essa abjeção. Eu acho que essa daqui, do ponto de vista funcional, é melhor. Né? Minha contribuição para a arquitetura do Hotel de Hilbert. Bom, então vou deixar por aqui essa introdução super simplificada, mas que certamente imagino que vocês têm os próximos anos para pensar no assunto, ou alguma hora pegar um livro mesmo, aprender. E vou passar para a questão do medir. O medir está mais ligado um pouco à integração. Então, medir integrar. E o primeiro grande nome é o Borel. Sei lá, não sei se o Morro do Borel é uma homenagem a ele, mas é um francês chamado Émile Borel, na verdade. E ele tem um discípulo chamado Lebesgue, é o Henri Lebesgue, da integral de Lebesgue.
Tá? E aqui o Borel colocou começou a pensar na questão da medida de um conjunto. E ele teve uma ideia absolutamente brilhante, que foi definir o que é um conjunto de medida nula. É engraçado que ele estudou a coisa do medir, ele não chegou tão longe quanto o Lebesgue, mas o Lebesgue acho que era aluno dele e tal, e chegou na integral do Lebesgue. Mas a definição de um conjunto de medida nula, ela é de uma simplicidade enorme. E tem duas ideias. A primeira ideia é que, se os conjuntos têm medida, então, se um conjunto está contido no outro, a medida dele é menor ou igual que a do outro. Pode ser igual, porque você pode ter um intervalo aberto e o correspondente intervalo fechado. Um está dentro do outro propriamente, mas eles têm o mesmo comprimento. E a outra coisa é que, se você fizer uma união de intervalos, vamos pensar na reta, né? Uma união de intervalos, você sabe medir cada um deles. A gente só sabe medir intervalos. Certo? Intervalo AB mede B menos A. Se você tiver uma união de intervalos, a medida é menor ou igual que a soma das medidas dos intervalos, porque pode ter interseções. Aliás, essa ideia poderia ser, vamos dizer, se você sabe medir retângulos, então no plano, uma união de retângulos tem uma medida que é menor ou igual que a soma das medidas dos retângulos. Então, a ideia veja a definição do Borel. Você diz que x, vamos pensar assim, em R, é de medida nula Bom, tem uma terceira ideia, mas essa é bem manjada, né? Um número não negativo é zero, se e somente se ele é menor que qualquer número positivo. Qualquer menor ou igual também. Então, ele vai dizer, o cara é de medida nula se a medida dele é menor que epsilon para todo epsilon. Tá? Então, se para todo epsilon maior que zero, a medida dele vai ser menor que epsilon. Como é que eu vou dizer que a medida dele é menor que epsilon? Eu vou pegar uma coleção de intervalos e vou dizer, vou supor que existe uma coleção de intervalos. Né? Então, para todo epsilon, existe uma coleção, chamar assim, uma coleção, bom, vou botar assim, AN, vou botar aberto, mais tradicional, AN, BN, uma coleção assim, né? E tal que o quê? Primeira coisa, o x está contido na união dos AN-BN. E segundo, a soma, né, dos BN menos AN é menor que epsilon. Então, se o x está contido na união, a medida dele é menor ou igual que a medida da união. Como é uma união de intervalos, a medida da união é menor ou igual que essa soma aqui. Então, com essas duas coisas, eu sou obrigado a concluir que a medida de x é menor que epsilon para todo epsilon. Mas tem uma coisa brilhante aqui, simples e brilhante, que o Borel introduziu, é que isso daqui não é finito. Pode ser enumerável, porque afinal eu sei somar
Então, aqui, na união somatório de n igual a 1 a infinito, isso faz uma diferença enorme. Repara, não é possível você fazer com um número finito de intervalos, você colocar os racionais. Você não pode colocar os racionais dentro de uma união finita de intervalos, tal que a soma das medidas dá menor que epsilon. Mas infinito pode. Então, exemplo 1. Q é de medida nula. Vou até botar um ponto de exclamação, porque é tão... Por quê? Porque Q é enumerável. Q é enumerável. Então, você pode pegar, escreva demonstração, escreva vamos dizer, enumere Q. Aliás, essa enumeração nem precisa. A gente pode generosamente permitir que o mesmo número racional seja contado infinitas vezes, como naquele processo que você vai contando assim, que você passa infinitas vezes por cada número. Então, enumere Q e faz isso. Qn, n pertencente a n. Então, todos os números racionais estão aqui. E para cada n, tome, vamos ver, dado epsilon, vamos dizer assim, tome epsilon maior que zero. Agora, para cada n, tome o intervalo vou chamar de IN igual a Q menos epsilon sobre... Bom, vou supor que o n começa em 1, né? 2 elevado a n mais 1, Q mais epsilon 2 elevado a n mais 1. Então, esse intervalo aqui mede epsilon sobre 2 elevado a n. Se você somar as medidas desses intervalos todos, dá epsilon. Aqui, vamos dizer, vou botar menor ou igual aqui para não ter que mudar aqui a minha demonstração. Tá? Tanto faz aqui menor ou menor ou igual, não vai fazer diferença. Mas o fato é esse, você enumera, então o Borel vem já contemporâneo, por exemplo, do Cantor. Né? Você já sabia que os racionais eram enumeráveis, você tem esse resultado assim. Né? E é engraçado que você não consegue medir... Dentro de cada um desses intervalos tem uma infinidade de racionais. E aqui você não consegue tirar uma coleção finita. Se você pegar uma coleção finita de intervalos assim, primeiro eles vão ter que cobrir, eles não podem deixar espaço entre eles, porque teria um racional ali no meio. Então, se é uma coleção finita e não pode deixar espaço, ela vai dar uma coisa de tamanho no máximo epsilon, vai cobrir a reta toda. Mas você pode colocar dessa maneira. Isso aqui é uma... Eu não sei se dá para enxergar, mas está aí. Então, isso é excelente, né? Maravilhoso. Na verdade, a única coisa que contou aqui é que o conjunto de racionais é enumerável. Na verdade, né, o exemplo é todo conjunto enumerável é de medida nula. Então, na verdade, você poderia dizer todo conjunto
enumerável é de medida nula. Hã? Não, porque aí que o Lebesgue ele vai construir a integral dele a partir disso. Porque, olha só, a partir do momento que você sabe que os racionais são um conjunto de medida nula, qualquer coisa, vamos dizer, se você pegar um subconjunto dos racionais, ele é de medida nula também. Então, você pega o intervalo 0,1. Tira do intervalo 0,1 todos os números racionais. Você tira uma coisa de medida nula. Então, o que sobrou tem que ter medida 1. Então, por exemplo, quando você faz aquela função que vale 0 nos racionais e 1 nos irracionais, o conjunto dos pontos onde ela vale 0 não mede nada. Na parte que importa, ela vale 1. Então, a integral dela tem que ser 1. Então, o Lebesgue vai estender o conceito de integral a partir dessa ideia, basicamente. Menor ou igual aqui? Ué, porque se vale para menor ou igual, vale para menor também. Porque eu dou... Você dá o epsilon, eu consigo esses caras com menor ou igual que epsilon sobre 2. E menor ou igual que epsilon sobre 2 é menor que epsilon. Tá? Entendeu? Se eu posso fazer isso para qualquer epsilon, você me dá um epsilon, tá? Igual a 1, eu digo, então vou pegar de maneira que seja menor ou igual que meio. Então é menor que 1. Oi. Não entendeu o que é? Essas duas condições aqui. E eu vou dizer que o cara é de medida nula se a medida dele, se eu acredito... Vou pensar assim, eu estou definindo um conceito novo, então eu tenho que acreditar que o que eu estou definindo é o que eu estou pensando. Então o cara é de medida nula se a medida dele é menor que qualquer epsilon positivo. Não, é justamente aí que está. O Borel, ele definiu, ele estendeu a ideia de medida do intervalo para conjuntos... Porque o que a gente sabe medir? A gente sabe medir intervalo. Intervalo AB, a medida é B menos A. Tá? Isso a gente sabe. Então, a gente sabe a medida dos intervalos. Se tiver uma união de intervalos disjuntos, a medida é a soma das medidas. O problema é quando tem uma interseção. Mas se tiver 15 intervalos com possíveis interseções, você vai lá, olha as extremidades, separa em intervalos, vamos dizer, que não precisam ser disjuntos, mas que se interceptam só nas extremidades, e você calcula a medida. Então, mais ou menos por aí, você pode estender o conceito de medida para conjuntos... Oi. Não, eu não estou juntando, eles ficam lá no mesmo lugar. Né? Eles ficam lá onde eles estavam. O meu primeiro passo é dizer, ó, o conjunto... eu não sei ainda definir a medida de um conjunto geral. Tá? Eu sei medir os intervalos, sei medir uniões finitas de intervalos. Se a união for enumerável, se eles forem disjuntos, ainda consigo. Mas depois desse negócio aqui dos racionais, opa, uma união enumerável de conjuntos, de intervalos, pode ser meio complicada e eu talvez não consiga dizer qual é a medida dela. Né? Porque eles estão... É uma união enumerável, mas eles estão lá, desordenados. Né? Porque, na verdade, assim como tem o conceito de número
cardinal, tem o conceito de número ordinal também, que você coloca na mesma ordem, quer dizer, a relação entre conjuntos, mas mantendo uma relação de ordem semelhante. Quando a gente faz a bijeção, os naturais, a gente sempre pensa os naturais assim. Quando você faz uma bijeção com os racionais, você diz, caramba, porque os racionais, a ordem natural deles é que eles herdam dos reais. E agora você colocou eles numa ordem que, via bijeção com os naturais, que rompe totalmente com a ordem deles nos reais. Então, para lidar com os números cardinais, tem que esquecer a ordem. Mesmo que você tenha e funcione bem. Mas, então, aqui eu ainda não sei medir qualquer conjunto. Aliás, o medir qualquer conjunto, na integral de Lebesgue, esbarra num outro problema, que foi um problema delicado durante anos também, que é a questão do axioma da escolha, que é basicamente a ideia de que você tem uma coleção qualquer de conjuntos, você pode escolher um elemento em cada um. Parece tão óbvio, mas não tem como demonstrar isso a partir dos axiomas usuais de teoria dos conjuntos. E medir, fazer uma medida que tenha, vamos dizer, porque a medida natural dos números reais tem que dizer todo intervalo AB mede B menos A, e se eu tenho um conjunto X e eu desloco ele, faço uma translação dele, a medida é a mesma. E se você admitir que isso tem que valer para uma medida, você não consegue dar uma medida para cada número real se valer o axioma da escolha. Quer dizer, você consegue construir um conjunto que não vai ter medida. Mas vamos concentrar aqui na questão do conjunto de medida nula. Então, a ideia do conjunto de medida nula é assim, eu ainda não sei medir todo mundo, mas eu acho que eu consigo uma caracterização que me garante que se o cara satisfizer aquelas condições, ele é de medida nula. Porque eu acredito, quando eu falo acredito, eu me sinto renunciando a Satanás. Meu filho, eu tenho 3 filhos. Minha filha mais nova ainda não consegui batizar, a gente perdeu a data, não consegui batizar, mas meu filho. E tem um negócio do batismo, que você renuncia a Satanás. Já foi o batismo? Tem uma hora que renuncia a Satanás. Então, tem que acreditar não sei o que, na igreja católica. Tem umas coisas. Bom, mas eu acredito. Tem uma coisa que eu acredito que se o número é menor ou igual que todo número positivo, então ele é menor ou igual a zero. Se ele é maior ou igual a zero e ele é menor que todo epsilon positivo, então ele é zero. Então, um conjunto de medida nula, eu só tenho que checar se a medida dele é menor que qualquer epsilon. Em segundo lugar, bom, eu posso checar se o cara tem medida menor do que epsilon, menor ou igual do que epsilon, se eu colocar ele dentro de um outro conjunto que tem medida menor ou igual que epsilon. Porque se A está contido em B, a medida de A tem que ser menor ou igual que a medida de B. Se a medida é positiva, vale isso. Então, por exemplo, eu poderia colocar o meu conjunto dentro de uma união de intervalos. Pelo menos intervalos, eu sei medir cada um deles. E aí, agora, lançar mão do seguinte, é uma terceira coisa que eu acredito, que é o seguinte, quando eu faço uma união de intervalos, se eles forem disjuntos, a medida da união é a soma das medidas. Mas eles podem não ser disjuntos. Mas se eles não forem disjuntos, a medida da união é menor
Bom, ainda pode ser igual porque pode, vamos dizer, superpor só nas extremidades. Tá? Se eles encostarem nas extremidades. Mas a medida da união é menor ou igual que a soma das medidas. Então, para mostrar que um conjunto é de medida nula, eu só tenho que colocar ele dentro de uma união de intervalos tal que a soma das medidas dos intervalos seja menor que epsilon. E aí tem essa sacada que eu posso... Dizer, essa coisa de que a medida da união de intervalos é menor ou igual que a soma das medidas, ou de conjuntos em geral, vale também para somas infinitas. Essa é a ideia, talvez a novidade. Eu acho que eu consigo acreditar nisso também. Se eu tenho uma união enumerável de intervalos, de novo, se eles forem disjuntos, a medida dessa união é a soma das medidas. E se não forem disjuntos, diminui. Então é menor. Então, juntando essas coisas, eu digo, para mostrar que o conjunto é de medida nula, eu tenho que poder, para cada epsilon, cobrir o meu conjunto por uma união enumerável de intervalos, pode ser finita também, contar muito com a sorte, uma união enumerável de intervalos, tal que a soma das medidas desses intervalos é menor que epsilon. Aí o meu conjunto está aqui dentro, a medida dele é menor ou igual que a medida desse cara, e esse cara, a medida dele é menor ou igual que esse número, que é menor que epsilon. Hã? Colocá-lo dentro da união dos intervalos. Hã? Ué, aqui, ó, eu enumerei que, então cada número racional está aqui. Então, cada número racional que está aqui, eu esqueci o N aqui, ninguém falou nada, né? Cada número racional que está aqui, está aqui. Nessa hora, dá vontade de jogar o giz em cima da mesa e dizer, pô, eu estou aqui há meia hora falando, ninguém está entendendo porra nenhuma do que eu estou dizendo e ninguém diz nada. Mas cá, vocês estão... Alguém está pagando para vocês estarem aqui. Você sabe que vocês ganharam uma bolsa, uma bolsa paga generosamente por todos os cidadãos do país, aqueles que pagam imposto porque ganham o suficiente para pagar o imposto, os que não pagam imposto, vamos dizer, os honestos que não pagam imposto, são tão mal pagos pelos que pagam imposto que nem imposto conseguem pagar, então eles estão pagando, porque eles estão gerando mais-valia para os que estão ganhando a grana. Então, todo mundo está pagando para vocês estarem aqui. Vocês têm que perguntar, não pode me deixar mentir, dizer besteira aqui. Vocês, honrar o dinheiro do contribuinte e do não contribuinte. Então, aqui, pensando que todos estão contribuindo. Não, mas é positivo. Você, por exemplo, você não teve que mostrar que seus pais não ganhavam o suficiente para pagar imposto e tal, mas eles não estão ganhando o suficiente, tem alguma coisa errada. Né? Então, aqui, cada número natural, eu peguei o número Qn e botei dentro do intervalo de comprimento epsilon sobre 2 elevado a n. O meu n está começando em 1. Né? Não, tem que começar em 2. Né? Então, acho que eu tenho que botar aqui epsilon sobre 2 elevado... Não, está certo. Com n começando em 1. Então, o primeiro está dentro do intervalo do tamanho epsilon sobre 2, o segundo intervalo do tamanho epsilon sobre 4, o segundo e o terceiro epsilon sobre 8. Quando você soma as medidas desses intervalos todos, dá epsilon. Quer dizer, é uma coisa incrível. Os caras estão lá cobrindo todo o conjunto de reais, eu ainda aumento, boto um intervalinho em volta de cada um, aí eu junto, pego esses caras, separo tudo, né? Pego cada
boto aqui os naturais, aí eu pego cada QN e boto aqui em cima do número N. E aí o intervalinho está aqui, aqui, aqui. Eu digo, pô, caramba, eu consegui pegar essa poeira toda e botar todos assim. Na verdade, o fato de Q ser numerável é que é a grande coisa aqui. Né? E que essa demonstração é exatamente a mesma para qualquer conjunto enumerável. Bom, então, todo conjunto enumerável é de medida nula. Mas, além disso, você vê que os caras são contemporâneos, tem um conjunto conhecido também pelo nome de conjunto de Cantor, já nos foi apresentado, mas eu queria recordar o conjunto de Cantor, né? Que é o exemplo 2. Exemplo 2. Conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor, não sei, acho que eu vou falar agora, não devia, mas deixar, não dispersar. Mas alguns de vocês já entenderam o conjunto de Cantor, porque ele tem medida nula. O conjunto de Cantor ainda é protagonista de uma outra coisa. Existe um conceito de dimensão de Hausdorff, também mais ou menos dessa época aí, que permite que você atribua a certos conjuntos dimensões não inteiras. E o conjunto de Cantor se encaixa aí nesse negócio, mas só para... O conjunto de Cantor, então, como é que é o conjunto de Cantor? Você pega o intervalo 0, 1 e diz, vou tirar aqui 1/3, 2/3, esse cara está fora. Tirei o aberto, 1/3, 2/3. Aí você pega aqui 1/9, 2/9 e pega aqui 7/9, 8/9 e também tira. E depois você tira o terço central de cada um dos 4 intervalos que sobraram. E depois você tira o terço central de cada um dos 8 intervalos que sobraram e assim sucessivamente. E vai tirando tudo. Enfim, então, quer dizer, você tem você define isso iterativamente. Repara que a soma dos comprimentos dos caras que saíram aliás, vamos dizer, é claro, né, que em cada processo você vai ter uma união de junta de intervalos, então você sabe exatamente qual é a medida, vamos dizer, do K índice N. Quer dizer, o K1, né, ele mede, vamos dizer, ele mede 1 menos 1/3. O K2 mede 1 menos 1/3 e você tirou 2/9, né? Mais 2/9. O K3 é 1 menos 1/3 mais 2/9 mais 4 27/avos. Tá? Você, no primeiro você tem um cara medindo 1, aí você tira 1/3. Aí sobram 2 caras de tamanho 1/3. Aí você tira intervalos de tamanho 1/9. Tira 2 intervalos de tamanho 1/9. Depois, sobram coisas de tamanho 1/9. Aí você tira 4, comprimento 1/27avos. E assim você vai. Então, isso aqui é uma PG, né? Tem 1. No fim, você vai ter 1 menos o somatório de n igual a 1
a infinito de 2 elevado a n menos 1 sobre 3 elevado a n, né? Então, aqui é 1/3, depois você tem 1/3 mais 2/9 e tal, e tal. Isso aqui é uma PG. Né? A PG é de razão 2/3 e primeiro termo 1/3. Então, a soma é 1. Então, você tirou... Vamos ver, você pode ver o quanto você tirou, ou simplesmente dizer, ó, o meu conjunto está dentro de cada um desses caras. E cada um deles tem uma medida, porque eu sei medir, é mais simples até, você nem precisa vamos dizer, da ideia de medida nula. Né? Você simplesmente diz, ó, se o cara está dentro de um cara de medida epsilon, então a medida dele é menor ou igual que epsilon. Só que ele está dentro de um cara de medida, né, que é o resto dessa PG aqui, né, para cada n. Então, esse conjunto é de medida nula. Mas ele pode ser entendido de uma outra maneira. Ele pode ser entendido de uma outra maneira. Eu posso pensar assim, ó. Eu pego o intervalo 0, 1 e tiro todos os caras de 1/3 a 2/3. Escreve esses caras em binário. Em binário não, na base 3. Na base 3, esses caras são da forma 0, alguma coisa que tem os algarismos 1, 2 e 0. Esses aqui são os 0,0. Esses aqui são 0,1. E esse aqui são 0,2. O cara aqui é 0,0 coisa. Esse aqui é 0,1 coisa. E esse aqui é 0,2 coisa. Claro que tem as extremidades. Mas... repare o seguinte, essa extremidade aqui sempre pode ser escrito como 0,1. E essa daqui pode ser escrito, né, 0,1222222 toda a vida. E vai dar o 0,2. Eu não posso chamar de dízima, posso chamar de trízima, talvez. Uma trízima periódica aqui. Né? 3. Tá? Eu tenho os algarismos 0, 1 e 2. Então, eu tirei, na verdade, esse cara... Repara, esses caras daqui... Né, mas tudo bem, esse cara pode ser assim, mas ele pode ser escrito como 0,2 aqui. Tá? Esses daqui podem ser... Esse daqui, 0,1, pode ser escrito assim, 0,0222222, etc. Então, quando eu tirei esses caras daqui, eu tirei todos os caras que exigem o uso do 1, do logaritmo 1. O que sobrou, eu posso expressar com o algarismo 0 e 2 aqui na primeira coordenada. Né? Tem 0,0 coisa, 0,2 coisa. Aí, quando eu vou aqui e tiro o próximo terço, eu estou tirando desses aqui, né? Vão ficar aqui o 0,0 coisa e o 0,2 coisa. Vamos dizer, daqui do 0,0 eu tenho o 0,00 e o 0,02. O 0,01 estavam aqui, eu tirei. Daqui do 0,2, eu agora estou com 0,20 e 0,22. O 0,21 eu tiro ao tirar esse terço central.
Quando eu tiro o próximo terço, eu tiro todos os caras que tem 1 na terceira casa. E aí eu vou tirando todos os caras que tem 1 em alguma casa. De maneira que, no fim, eu fico com todos os números que na base 3 se expressam apenas com os algarismos 0 e 2. Então, é uma outra maneira de olhar para o conjunto de Cantor e dizer, olha, o conjunto de Cantor é o seguinte, você escreve os caras na base 3, corta todo mundo que precisar do algarismo 1 e deixa o resto. Então, o que sobrou são os caras da forma 0, 0, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 2, 2, 2, 0, 2. Esses caras assim são os caras do conjunto de Cantor. Só que eu posso chegar e dizer, olha, mas 2 é muito... Eu vou pegar esses caras e vou dizer, não, eu vou escrever esses caras assim. Tem uma objeção entre esses caras e esses aqui. Só que esses aqui são todos na base 2. Tá? Quer dizer, eu tenho uma objeção imediata entre os pontos do conjunto de Cantor escritos na base 3 e os pontos do intervalo 0, 1 escritos na base 2. O que significa que o conjunto de Cantor tem tantos elementos quanto o intervalo 0, 1, portanto, quanto os reais. Então, aqui eu tenho um conjunto não enumerável, mas de medida nula ainda. Então, dá ao conceito de medida nula uma nobreza assim, maior. Já era um negócio legal, agora ficou mais chique, né? Porque tem conjuntos não enumeráveis de medida nula. Então, eu acho... eu não sabia muito bem, porque o Borel, que teve essa ideia, ele viveu muito, ele fez várias coisas, depois ele virou político, foi ministro na França, uma coisa assim, mas ele fez umas tantas coisas. Eu conhecia dele o nome assim de... Tem um teorema de Borel, chamado teorema de Borel-Lebesgue, que era o que eu conhecia. Depois eu achava essa ideia de conjunto de medida nula muito interessante, e aí eu vi que a definição não era do Lebesgue, era do Borel. E o Borel também tem umas coisas de... eu folhei um livro de mecânica e estatística dele, e ele termina de uma maneira tão bonita, eu vou até contar para vocês, ele termina dizendo assim, que se, assim, do ponto de vista da mecânica e estatística, se tiver um tijolo em cima da calçada, não é impossível que, de repente, ele salte para o alto. Pum! Pulou sozinho para o alto. Mas, se uma multidão chegar e afirmar para você que todos eles confirmam que eles presenciaram esse fenômeno, eles viram isso acontecer, você pode apostar com certeza que eles foram vítimas de uma alucinação coletiva. Porque esse fenômeno é tão improvável, é mais provável que eles tenham sido vítimas de uma alucinação coletiva do que isso acontecer. Então, noção assim de estatística, o impossível não quer dizer que vai acontecer. Mas tem uma coisa importante, para os estatísticos, é assim, probabilidade zero significa medida nula. Porque quando você vai definir a probabilidade em termos de conjunto, você pega um conjunto de números reais. Você não pode atribuir uma probabilidade positiva a um conjunto não enumerável. Isso é um bom exercício. Pense nisso. Imagina um conjunto não enumerável. Se você atribuir uma probabilidade positiva a cada elemento desse conjunto, então a soma das probabilidades vai ser maior que 1.
A demonstração é fácil, se você pensar de uma maneira. Então, em estatística, você pensa a probabilidade como uma medida, uma maneira de... É como se você dissesse, bom, você tem esse espaço amostral aqui, eu vou dar uma probabilidade para cada elemento daqui, e isso é uma medida nesse conjunto, obedece às mesmas regras de medida, e a soma é 1. Então, com a situação dos reais, você sabe que ali vai ter conjuntos que não são vazios, mas que vão ter que ter medida nula. Um conjunto com um ponto tem que ter medida nula. Então, bom, você pode atribuir medida não nula para alguns, mas não para todos. Então, uma vez eu estava... Não, porque uma vez eu estava assistindo uma palestra de probabilidade e ele anunciava umas coisas assim, isso assim acontece sempre. E aí eu tinha um contra-exemplo, eu não entendia. Aí eu estava perturbado, aí cutuquei a colega da estatística que estava na frente, ela falou, não, é porque um dos pontos em que não acontece é de medida nula. Então, probabilidade 1. Quando em estatística acontece, é certo, esse tem probabilidade 1. Então, é uma coisa assim, é o tijolo do Borel. Tá? Medida, vamos dizer, não é conjunto vazio, mas não acontece. Bom, mas voltando aqui, então nós temos o conjunto de Cantor, que é um exemplo de conjunto não enumerável e de medida nula. Que ação? Então, eu ainda vou homenagear o Borel ainda com o teorema de Borel. Teorema de Borel, vocês vão encontrar ele é um teorema importante na definição, na coisa da integral de Lebesgue. É um teorema simples, mas vocês vão encontrar esse teorema, às vezes mencionado como teorema de Heine-Borel, e às vezes como teorema de Borel-Lebesgue, às vezes como teorema de Heine-Borel-Lebesgue. E aí eu encontrei uma vez um texto do Lebesgue dizendo o seguinte, não, o teorema é do Borel. E o Borel porque uma das coisas que diz que não, o teorema do Borel é que... Porque o teorema diz o seguinte, vou fazer o caso mais simples. Né? Eu usei o termo cobrir. A gente fala que uma cobertura de um conjunto é uma coleção de conjuntos cuja união cobre aquele conjunto. Então, vamos dizer assim, um dos x lambda pertencente a lambda. A gente usa esse negócio aqui porque agora a gente não pode mais pensar um conjunto infinito como os naturais. Então, existem conjuntos infinitos maiores que os naturais. Então, você pode usar como conjunto de índices aqui um conjunto não enumerável. Esse lambda pode ser não enumerável. X lambda é uma cobertura de x se x está contido, lambda pertencente a lambda do x lambda. Quer dizer, esse aqui, o cara está nessa união somente se ele está em algum dos x lambdas. Então, o lambda é um conjunto de índices. O lambda é um conjunto qualquer. Hã? Esse é o lambda maiúsculo, não é um A. Aquele negócio de... Eu olho para isso aqui, leio, para mim, deve ser russo, loss. Fica um lambda e sei lá.
Bom, então o teorema do Borel é que toda cobertura de AB tá? Quer dizer que se você cobrir um intervalo fechado por uma união de intervalos abertos, você pode pegar uma coleção finita desses intervalos abertos e ainda vai cobrir o intervalo. Melhora, né? Por exemplo, aquela coisa dos racionais e tal. Por que esse lambda tipicamente pode ser, esse lambda aqui pode ser infinito? Pensa no caso de uma função contínua. Um exemplo bem típico, né? Você tem uma função contínua no intervalo, um suponente qualquer. Então, você dá um epsilon maior que zero, para cada x você tem um delta índice x, que vai dizer que os caras que estão aqui dentro vão ser levados lá em algum lugar. Então, imediatamente, você tem uma cobertura do seu intervalo por esses intervalos abertos. E uma demonstração, uma outra demonstração do teorema que eu demonstrei no final da aula passada, que toda função contínua é uniformemente contínua, pode ser feita usando isso aqui. Porque você tem a função contínua no intervalo AB, então você dá o epsilon, para cada x tem um intervalinho, então o intervalo todo está coberto por essa união desses intervalos x menos Δx, x mais Δx. Pelo teorema do Borel, tem uma coleção finita, e aí com isso você resolve a situação. Então, o Borel, pelo que eu li lá no negócio do Lebesgue, uma das coisas que usam para atribuir o teorema ao Lebesgue e tal, o Heine ele descarta, ele diz, olha, o teorema do Borel nem é um teorema tão difícil, o importante não é que ele demonstrou esse teorema, é que ele entendeu a importância desse teorema para a teoria da medida. Então, alguém antes esbarrou nesse teorema, sei lá, tropeçou nele, mas não viu que aquilo valia muita coisa. E o Borel, na verdade, parece que ele só provou esse teorema supondo que o lambda era enumerável. E o Lebesgue conta a história assim, eu estava estudando o teorema do Borel com o meu colega, dá o nome do colega lá, e lá no meio, eu nem sei se fui eu ou se foi ele, a gente fez uma demonstração sem supor que esse negócio era enumerável. Mas isso não tem a menor importância. Então, ele diz que o importante era o Borel ter sacado esse teorema e usado ele para a teoria da medida. Então, e ele diz que a generalização para Rn também não quer dizer nada. Então, o teorema do Borel. Então, já que o Lebesgue, que é considerado o coautor do teorema, generosamente reconhece que o teorema é do Borel, eu passo a chamar de teorema do Borel. A demonstração, uma demonstração, na verdade, o teorema depois se estende para o seguinte, você diz o que é um conjunto fechado, e aí fechado, limitado e tal, mas basta isso aqui. A demonstração é meio assim, você pega o conjunto dos beta, pega o conjunto, pega a cobertura, então pega uma cobertura, pegue I lambda pertencente a lambda, cobertura aberta. Cobertura aberta significa por intervalos abertos de AB. Seja A
igual ao conjunto dos beta, tais que vou chamar dos beta, não. Do x, tais que AX tem subcobertura finita. Estou omitindo algumas palavras aqui, né? Quer dizer, eu pego... Minha ideia é a seguinte, né? Não, eu aprendi isso. Mas então você pega... Para cada x, você pega o intervalo AX. Se até ali você tiver uma cobertura finita, beleza, vamos ver se posso ir mais além. E a ideia é mostrar... Bom, a primeira coisa é o seguinte, é que se, né, do x, se você cobre até o x, você cobre um pouco além do x. Porque o intervalo aberto que contém o x, contém pontos além do x. Então, nunca vai terminar antes do b. E segundo, é que o supremo de A, né, então, assim, seja beta igual a sup... Bom, primeiro, né, antes disso, né, é claro que Azinho pertence a A. O Azinho está dentro de algum intervalo aberto. Então, seja beta igual a sup de A. Esse x aqui, claro, pertence ao intervalo AB, né? Aí, pronto, né? Está aqui o A, está aqui o beta. Se o beta for menor que B, né? Se beta menor que B, então tem um intervalinho aqui contendo beta. Mesmo que fosse o B, tem um intervalinho contendo beta. Esse intervalinho, como o beta é o sup, tem um elemento de A aqui. Tá? Tem um x de A aqui. Né? De A até x tem um número finito de intervalos que cobre. Mas esse do beta cobre de A até beta. E, na verdade, além de beta. Então, se esse sup, né, não for B, você pode cobrir além dele. Então, acabou a demonstração. Hã? O que é a subcobertura finita? A cobertura é, certo? O conjunto está lá deitado assim, aí cai um monte de conjuntos e ele fica completamente soterrado pelos conjuntos. Isso é uma cobertura. Tá? Aí ele dá uma... Vamos ver, se tem a subcobertura finita, é que ele pode ser... Não vou me mexer aqui no chão, senão não vai aparecer na câmera. E vai sujar mais minha roupa. Mas tem a subcobertura finita, quer dizer, sacoleja, cai um monte de conjuntos fora, mas ainda fica um número finito cobrindo ele. Então, aí ele tem uma subcobertura finita. O cara fica no chão, aí todo mundo pula em cima dele. Agora eu não vejo muito isso, mas antigamente o futebol tinha um cara fazia o gol, aí todo o time pulava em cima do cara, via os reservas e tal, ele ficava soterrado lá assim. Mas já era uma cobertura finita, porque era só a torcida não vinha, pelo menos. Era uma coisa boa, né? Tá? Mas então é isso, a cobertura é isso, o cara tem... Se você botar todos os caras, eles preenchem todos os pontos do conjunto e mais alguma coisa.
Quando é finita, você tem várias vantagens. Né? Se você tiver uma união finita de intervalos, você consegue medir. Você consegue saber qual é a medida, né? Porque você, certo? Cada intervalo tem a sua extremidade, então você pega as extremidades. Né? Vamos dizer, aqui você tem, vamos dizer, o intervalo AB. Aí você tem aqui um intervalo, outro intervalo, outro intervalo. Então você diz, bom, esses três aqui tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, e agora daqui até aqui tem uma medida, daqui até aqui eu posso somar, posso medir. Se for infinita, pelo exemplo dos racionais, eu já vi que realmente não dá mais para você. Não é porque, inocentemente, a gente poderia pensar, não, mas se for infinito, estão lá ordenados, bonitinhos. Eles podem estar cobrindo tudo. Esse é engraçado, é um teorema assim que você olha. Mas ele é equivalente ao Bolzano-Weierstrass. Na verdade, ele é mais forte, porque com ele você demonstra o Bolzano-Weierstrass, com o Bolzano-Weierstrass você demonstra ele, mas no contexto aqui dos reais. Tem um contexto mais geral de espaços topológicos, e que tem um conjunto, um conceito mais geral de porque um intervalo fechado e limitado tem duas coisas. A primeira é que toda subsequência ali toda sequência tem uma subsequência convergente. E segundo, que essa subsequência convergente converge para um elemento dele. Se fosse um intervalo aberto, limitado só não basta, tem que ser fechado. E tem uma generalização disso, que chama um conjunto compacto, em espaços topológicos mais gerais, em que, eventualmente, o Bolzano-Weierstrass não é suficiente. Vamos dizer que toda sequência é uma subsequência convergente não está no espírito da coisa ali, mas dizer que toda cobertura aberta tem uma subcobertura finita é uma coisa que se mantém. Assim, no contexto atual, a importância desse teorema ainda não... A gente não tem matemática suficiente, talvez, para dizer, poxa. Então, vamos dizer, o Lebesgue ele vai construir em cima disso, em cima dessa ideia, basicamente, né, a extensão do conceito de medida. Porque ele inventa o seguinte, uma coisa que hoje é chamada, não é exatamente assim que ele cria, mas você pode, com essa ideia, definir o que é a medida exterior de um conjunto. Você pega um conjunto, cobre por intervalos e soma as medidas dos intervalos. Aí cobre por outra cobertura de intervalos. Aí, de todas as coberturas desse conjunto por intervalos, você associa cada uma delas à soma das medidas. E pega um ínfimo desses números. Então, por exemplo, pensa só, aqui você tem um intervalo fechado. Aí você cobre por intervalos, pode ser abertos. Sempre vai ter que ter uma interseçãozinha aqui, mas claramente isso pode ser feito arbitrariamente pequeno. Então, se você pegar o ínfimo da soma das medidas dos intervalos para cada uma das coberturas que você fizer, para cada cobertura você faz a soma das medidas dos intervalos. Agora pega o ínfimo desses números, nesse caso vai ser a medida do conjunto. Mas tem conjuntos que você vai ter uma medida exterior e a medida exterior não vai ser a medida do conjunto. Pode ser que o conjunto tenha irregularidades de maneira... não é tão evidente assim. Mas tem um problema, você não tem um análogo para a medida exterior, para a medida interior. Tá certo? Porque quando a gente mede a piscina, a gente mede por fora e mede por dentro. Imagina, você pega o conjunto o intervalo 0,1 menos os racionais, você não pode medir por dentro. Não tem como medir por dentro. Mas o que você pode fazer é assim, você pega o intervalo 0,1, tira os racionais. Tem um conjunto aqui.
Bom, qual será a medida interior desse cara? Faz o seguinte, pega o intervalo menos 1, 2, tá um pouco fora de escala, menos 1, 2, a medida dele é 3. Faz o complementar desse cara aqui. Faz o conjunto 1, 2 e tira dele esse conjunto aqui. Então, ficou o intervalo 1, 2 com os racionais aqui. Então, podia ter feito com 0, 1 mesmo. Então, esse conjunto aqui tem medida exterior 2. Porque a medida exterior desse cara vai passar por medir esse daqui, medir esse daqui, e os racionais têm medida exterior 0, porque eles têm medida nula. Então, você diz, esse cara daqui tem medida exterior 2, então a medida interior desse aqui é o 3 menos esse 2, que dá 1. Quer dizer, você pega você diz assim, eu quero fazer a medida interior desse cara. A medida interior desse cara é a medida desse, menos a medida exterior dele, menos esse. E aí você está medindo esse por dentro. Então, mais ou menos com esse tipo de ideia, uma variação o Lebesgue consegue estender o conceito de medida a conjuntos que não podiam ser medidos pela integral de Riemann. E aí define uma nova integral, a chamada integral de Lebesgue, que vamos dizer, que consegue dar conta de integrar funções que não eram integráveis a Riemann, para desfazer qualquer ilusão de mitos. A integral de Lebesgue, ela não fornece novos métodos de integração, de calcular primitivas. As primitivas é do mesmo jeito. Mas ela diz, agora eu tenho mais conjuntos que têm medida e tem teoremas de convergência melhores. Por exemplo, a gente sabe que se Fn converge para F pontualmente, não necessariamente a integral de Fn converge para a integral de F. Na integral de Lebesgue é quase isso. Basta assim, você pega as funções positivas. Supõe que tem uma função que está acima de todas as Fn's e essa função é integrável. Então, aí, se essas Fn's convergirem para uma F pontualmente, a integral das Fn's vai convergir para a integral de F. Então, você ganha umas certas vantagens na integral. E, vamos dizer, e mais, quer dizer, nesse caminho da construção da integral de Lebesgue, o Lebesgue demonstra uma parte, depois ele demonstra outra parte, junto com o Vitali, que é um matemático italiano, que diz o seguinte, uma função é integrável a Riemann, voltando lá no integral de Riemann, sem somente ser o conjunto dos pontos de descontinuidade dela é de medida nula. Então, você tem um critério claro, bem definido, para dizer, essa função aqui é função limitada. Né? É uma função limitada, então aquela que vale 0 nos racionais e 1 nos irracionais, ela é descontínua em todos os pontos. Então, ela não é integrável a Riemann. Mas, bom, a gente já sabia. Mas embora ela seja integrável a Lebesgue. Mas você pode criar outras funções que vão ter um conjunto de descontinuidade de medida nula, e então vão ser integráveis a Riemann, embora isso não seja óbvio do ponto de vista só da integral de Riemann. Esse teorema tem um certo grau de dificuldade. Tipicamente usa esse teorema do Borel na demonstração. Mas acho que aqui o importante, vamos dizer, o objetivo dessa aula foi alargar os horizontes em termos de contar e de medir. A gente contar daqui para frente é uma coisa mais ampla, né? E medir também vai além
Vou pegar o intervalo AB. E fica a coisa, o conjunto de Cantor, ele tem uma dimensão, está entre 0 e 1. Ele é um fractal. Bom, então é isso. Nós temos palestra.